Assim, ó, não é novidade pra ninguém de que o Santos tá indo rumo ao segundo rebaixamento. Eu já tô aceitando isso, por mais que me doa um pouco dizer. Você pode ser mais otimista aí e dizer que não, que eu tô errado, que eu deveria acreditar até o fim, mas pelo bem da minha sanidade mental, eu não ser surpreendido no final do ano, eu já tô aceitando meio que esse fato. Porque pro Santos se livrar dessa Série B, agora em 2025, só se arranjar uma SAF zilionária, o que aparentemente é difícil de acontecer. Ou se acontecer algum milagre, o Neymar voltar e jogar todos os jogos que ele pode e que a gente sabe que não vai acontecer, porque o Neymar não tem condição física para isso. Então eu já aceitei que o Santos caminha rumo ao bi-rebaixamento. E aí, para justamente já abraçar esse momento de dor e até relembrar o que aconteceu em 2023 para me preparar melhor psicologicamente, por mais que isso me doa muito na alma, a gente vai ver hoje a trajetória do Santos até o rebaixamento, rodada a rodada, lá peraí que eu esqueci. Do Soccer JM. Esse vídeo aqui foi da época que o Santos caiu, em 2023, então eu imagino que não tenha nada, né, detalhando como foi a Série B e como tem sido a trajetória desse ano, porque obviamente não aconteceu na época. Cara, não sei muito do que esperar aqui. Eu imagino que isso aqui vai me deixar puto e triste novamente. Mas faz parte, né? O futebol tem dessas. É tudo muito cíclico e não tem muito o que fazer. Então, bora pra 16 minutos de tortura. Pela primeira vez na história, o Santos Futebol Clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Caralho, Brasileiro. Messias, O mano. clube com 3 Libertadores, 2 Mundiais e que foi palco do maior jogador da história, caiu de divisão. Dodô. Então nesse vídeo vamos Puta que ver, rodada a pariu. rodada, como foi essa que terminou como a pior campanha da história do Santos. E foi muito doido. Teve um monte de troca de técnico, sofreram Caralho. goleadas históricas e até momentos que ficaram por um triz em Lucas se Lima vai salvar, mas tomar no cu, vacilaram mano. muito. Ainda vamos voltar lá pro começo, em janeiro de 2023. E o Santos já vinha de 2022 sem muito sucesso. Teve vários técnicos diferentes e no Uísca, Brasileirão mano. tinham somado só 47 pontos, ficando Caralho, em bicho. 12º lugar. Essa já tinha sido a pior campanha em anos. Eles sempre foram um time que ficava longe da zona de rebaixamento, terminando sempre do 10º pra cima e ainda tiveram vices em 2016 e 2019. Então tinham que fazer melhor que 2022 e para a temporada de 2023 contrataram o técnico Odair. Odair Grande Helma. Esse maionese. cara já tinha passado pelo Internacional, Fluminense e Al Wassel de Dubai. Eu não consigo dizer que o Odair era um técnico ruim, porque ele tinha feito boas campanhas tanto no Inter quanto no Fluminense. Então, se ele não fosse um técnico decente, ele não teria conseguido fazer essas campanhas. E no Santos, talvez ele não tenha. Ele com certeza não foi o pior do que passou naquele ano. Porque o substituto que trouxeram pra ele é uma piada. Mas. Aquele Santos realmente não tinha nada, tá ligado? Era só o zagueiro dando chutão pra frente, o Marcos Leonardo tentar fazer alguma coisa dominando e trombando com os zagueiros e só, tá ligado? Mas com certeza ele não foi o principal culpado dessa campanha ridícula. Dubai, além de ter experiência com jogadores jovens. Em 2016 foi auxiliar técnico nos Jogos Olímpicos. E de jogadores até que contrataram bastante. No dia 1º de janeiro chegou o zagueiro Trataram o Messias do Messias. Mano, você vê o nível dessa parada. Quando o Messias, que era tenebroso de ruim, foi importante na reta final, porque do nada ele começou a jogar bem, inclusive fazer alguns gols importantes. Assim, loucura. Ponta Mendonça do Ceará, lateral Mendonça, João mano, Mendonça, cara. Steven Mendonça. Assim, eu nem julgo muito a contratação, porque o ano dele no Ceará foi bem, por mais que o Ceará tenha sido rebaixado. Mas, pô, é foda. Contratar o João Lucas, que era ridículo de ruim. Eu acho que no Cuiabá ele era até bom, mas no Santos foi ridículo de ruim e hoje em dia é tenebroso no Grêmio também. Lucas do Cuiabá, volante Rodrigo Fernandes do Rodrigo Fernandes. Mano, o Rodrigo Fernandes ele foi bem. É que esse aí não foi o primeiro ano dele, se eu não me engano. Foi o segundo. Ele tinha vindo inicialmente em 2022. E 22. E aí eu acho que o Santos compra ele, se eu não me engano. E o primeiro ano dele foi bem, mano. Ele era aquele tipo de volante que era, porra, pitbull, tá ligado? Fazia falta, tomava amarelo todo jogo, mas ia bem.
2023 ele virou um horror também, mano. O Guarani do Paraguai, Foda. Zanocelo da Ferroviária, e a Zanocelo, contratação mano. mais cara foi do zagueiro A única dessas aqui que realmente foi bem foi o Joaquim, tá ligado? Tanto que eu acho que, se eu não me engano, foi o único que ficou pra 2024. Mas o Joaquim foi um bom zagueiro. Tinha suas falhas, mas no geral era um bom zagueiro. Joaquim do Cuiabá por 16 milhões de reais. Além disso, também chegou o Lucas Lima do Palmeiras e alguns outros jogadores. Esses caras se juntaram a João Paulo, Eduardo Bauerman, João Paulo, Bauerman era bom também. Soteldo, Soteldo, Marcos Leonardo Marcos e Leonardo. duas jovens promessas, David Washington e E Ângelo. Ângelo. Não era um elenco ruim. Tanto que no começo do ano a diretoria do Santos falou quais que eram os objetivos do clube para a temporada. Aqui vai a sessão de piadas. Se liga. Chegar na final do Paulistão, alcançar pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana e terminar o Brasileirão em pelo menos sexto lugar. Então começou Loucura. o ano e sabe esse Loucura. objetivo de chegar na final do Paulistão? O Lucas Pires. Então, que nas pariu. primeiras 6 rodadas do estadual, só conseguiram uma vitória. Depois continuaram oscilando e em Exato. 12 partidas só ganhou 3. Então, ao invés de chegar na O primeiro objetivo, que era chegar na final do Paulistão. Os caras quase foram rebaixados no Paulistão de novo. Inclusive tomando esse 3-0 pro Ituano na última rodada. decisão como queriam, nem no mata-mata chegaram e ainda lutando pra não cair. Um desastre total. Pelo menos ganharam os primeiros 2 jogos da Copa do Brasil e na estreia da Copa Sul-Americana ganharam fora de casa por 1-0. Do grande Tudo parecia Blooming. estar voltando aos trilhos. E foi nesse cenário que finalmente começou o Brasileirão. No dia 16 de abril, o Santos entrou a campo para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Pro Santos, esse era o chamado Brasileirão Rei, porque era o primeiro depois da morte do Verdade, Pelé. tinha esse Era uma fator, né? questão de honrar o nome dele. E nesse primeiro jogo até que não jogaram mal, mas numa sobra o Grêmio fez 1-0 e o Santos acabou derrotado na estreia. Depois em casa empataram com o Atlético Mineiro e finalmente na terceira rodada veio a vitória. 3-2 em cima do América Mineiro. Esse jogo aí eu lembro que eu passei sufoco assistindo, mano. Toda hora o Atlético levando perigo e. O Atlético não, a América levando perigo e quase empatando no placar. Ganharam também do Bahia por incríveis 3-0 e do Esse resultado aí é maluco. Tudo bem que o Bahia não tá muito bem das pernas também não, mas ganhar de 3-0 do Bahia é bizarro. Tanto que o Santos é eliminado depois pelo Bahia na Copa do Brasil. Vasco fora de casa. E essa vitória em cima do Vasco levou Essa vitória do Vasco foi com o gol do David Washington. eles Inclusive. pro 7º lugar na tabela. Nesse começo parecia que o Santos ia realmente alcançar os objetivos que tinham. Mas a torcida nem imaginava o que estava por vir. A partir daí foi só pra baixo. E ainda Não. fora de campo estourou uma bomba. Foi descoberto que o zagueiro Eduardo Bauerman tinha envolvido com recebido as dinheiro para bets. receber um cartão amarelo no esquema de apostas. Isso foi nas primeiras rodadas do Brasileirão e ele foi punido a 1 ano sem poder jogar. Então acabou. Eu acredito que se o Bauerman não tivesse sido banido, não vou dizer que o Santos não tinha sido rebaixado, mas tinha grande chance de continuar. Porque depois que ele saiu, quem teve que fazer dupla com o Joaquim era o Baço, que é cabaço, e o Messias, que foi horrível o campeonato inteiro. Só deu uma leve melhorada na reta final, mas ainda assim era extremamente ruim. O Bauerman era um zagueiro ok, tá ligado? Ele com o Joaquim ele fazia uma dupla boa, mas depois que ele saiu, desandou Saindo tudo. do Santos e isso mexeu com o time. Culpa dele também. Tô passando pano também não. Arrombado. Foi se envolver com a aposta porque quis e fudeu o time também. E se lembra daquela vitória contra o Vasco no São Januário? Então, aquela seria a última em muitos jogos que viriam. A partir dali as coisas foram de mal a pior. No próximo jogo do Brasileirão, eles empataram Palmeiras. com o Palmeiras e Empatou ainda, foi um milagre. perderam pro Bragantino, empataram mais 2 seguidas e Mano, como que o Santos empata em 1-1 com o Inter no primeiro turno e toma 7-1 no segundo? É louco. depois perdeu pro Corinthians em plena Vila Belmiro por Que foi o jogo que caiu o Odair, que teve bomba explodindo no gramado, a porra toda. 2-0. Foi um preview, uma prévia do que viria no rebaixamento. Mas de o pior não Fortaleza. foi nem isso. Nos outros campeonatos, o Santos também vacilou demais. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, empataram os 2 jogos contra o Bahia e foram eliminados nos pênaltis. Mano, vai tomar no cu, cara. O João Paulo, que não é pegador de pênalti, pegou um pênalti na disputa nesse jogo contra o Bahia, no segundo jogo. Pra simplesmente botarem o Bruno Mezenga pra bater em pênalti e o cara errar.
Pô, é Sim, caíram surreal, fora. cara. E na Sul-Americana, perderam 2 jogos seguidos da fase de Foi grupos, o vexame que também fez essa eles serem Sul-Americana. literalmente eliminados. O Santos não tinha mais chance de chegar no mata-mata e era outra competição que ia pro ralo. Os caras agora foram eliminados no Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Não conseguiram nem chegar perto do objetivo que tinham e agora só tinham o Brasileirão para disputar. Aí depois daquela derrota contra o Corinthians em casa, o que somava mais de um mês sem vitória, no dia 22 de junho a diretoria fez o que todo mundo já imaginava. Mandou o técnico Odair Hellmann embora. Então para a partida seguinte foram com o técnico interino, acabaram derrotados pro Flamengo e Jogo roubado esse, inclusive. Foi esse? Ou foi de 2022? Eu acho que foi esse. E tem o lance que origina o terceiro gol do Flamengo. Era originalmente um pênalti que era pra ter sido dado pro Santos e não foi dado. Se eu não me engano, foi isso. agora tinham que ir atrás de um novo treinador. E E o escolhido contrataram o para ser o Paulo sucessor Turra. do Hellmann era o técnico Paulo Turra. Cara, inacreditável, bicho. Inacreditável, cara. Caralho, eu tô ficando mais puto do que eu achei que eu ficarei com esse vídeo. Saiu do Atlético Paranaense com bons números e agora ia assumir essa responsabilidade. Detalhe, os bons números do Paulo Turra era porque o Felipão tava por trás ali, basicamente ajudando ele em tudo. Então, era o Felipão no comando e não o Paulo Turra. E a maior parte desses números bons eram por causa do estadual, do Campeonato Paranaense. A própria torcida do Atlético não queria a permanência do Turra, tanto por isso que ele saiu. De treinar o Santos. Aí na Bizarro, partida cara. seguinte do Brasileirão encararam Cuiabá e tomaram 3-0. Pois é, Caralho, eu não lembrava que a gente ia tomar 3-0 do Cuiabá. Eu só lembrava do 0-0 no segundo turno. mano. Aí no próximo jogo, depois de um tempão, finalmente conseguiram arrancar uma vitória. E não foi fácil. Tomaram 3 gols do Goiás, mas conseguiram fazer 4. Esse gol foi bizarro. E acho que esse jogo o Santos foi beneficiado, se eu não me engano. Ou teve um gol mal anulado do Goiás, ou teve um gol que era pra ter sido anulado do Santos e não foi. Mas esse jogo foi loucura. Foi loucura. E ganharam a partida. Mano, esse rebaixamento foi tão bizarro que o Santos ele conseguiu ganhar. Ele disputava o a zona de rebaixamento ali com o América Mineiro. E se eu não me engano, ganha um jogo e perde outro. Contra o Goiás, que ganha os 2 jogos. Contra o Vasco, que ganha os 2 jogos. Contra o Bahia, que ganha os 2 jogos. E mesmo assim foi rebaixado, mesmo ganhando os confrontos diretos, cara. É surreal. Mano, o Santos ficou do dia 14 de maio até 9 de julho sem ganhar um jogo sequer. Olha que loucura. Mas se agora com essa vitória com o técnico Paulo Turra as coisas poderiam melhorar, na partida seguinte tomaram 4 a 1 4-1 do do São São Paulo, Paulo. Um empataram gol com do o Alexandre Botafogo, Pato. perderam Esse empate do Botafogo também foi culpa do Vladimir. O Santos estava ganhando de 2-0 daquele Botafogo. E aí o João Paulo acaba se lesionando, sai. E quem entra no lugar dele é o Vladimir. O Vladimir entra e o Santos toma 2 gols, cara. E só não tomou o terceiro por muita sorte. Bizarro. pro Fluminense e empataram com o Atlético Paranaense. Os resultados realmente não eram nada do que esperavam. Então depois de só 7 partidas, o Paulo Turra foi demitido. Não era nem pra ter A vindo, diretoria cara. não Vai esperou tomar para no ver cu. se ele ia conseguir recuperar e demitiu o outro técnico. O que o Santos precisava agora era de um treinador com experiência para tirar eles dessa situação. E aí chamaram o. Ah, porra, aquele cara que virou técnico do Penharol depois que ganhou do Flamengo na Liberta. Pô, esqueci o nome do Então a arrombado. diretoria decidiu apostar num cara que já era técnico há mais de 20 anos com passagens por vários clubes. O uruguaio Diego Aguirre. Isso, Aguirre. Caralho. E aí o Aguirre, ele cai acho que com 5 jogos, porque o time também era horroroso. Mas o primeiro jogo do Aguirre deu uma esperança bizarra, que foi o Esse 2-1 cara contra o já tinha Grêmio. passado por Penharol, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, São Lourenço e lá vai. Então agora chegava para fazer o Santos voltar a ganhar os jogos e sua estreia foi na 19ª rodada contra o Fortaleza, bem na finalização do primeiro turno. Aí no Ah, não, verdade, o primeiro jogo dele foi contra o Fortaleza, que foi um 4-0. Também, mais uma vez, culpa do Vladimir, que era um goleiro tenebroso. O Santos vai pro intervalo no 0-0, volta e toma 4 no segundo Castelão tempo. foram lá e tomaram 4-0. Bizarro. Sim, o Fortaleza humilhou o Santos com 4 gols no segundo tempo, o que jogou o Peixe para a 17ª colocação. Entraram na zona de rebaixamento, agora o negócio ficou sério.
E uma coisa que aconteceu nesse final de primeiro turno foi a saída de duas promessas, o David Washington e o Ângelo, que Verdade. foram comprados pelo Chelsea por valores milionários. E com essa grana no bolso, o Santos fez sua maior compra do ano, trazendo o meia Jean Lucas do Mônaco por 6 milhões de euros. Pô, bizarro. E eu, tipo assim, o Jean Lucas, ele começou jogando bem, aí ele sofreu aquela maldição que rolou com alguns times e jogadores durante o ano, que era quando eles iam no programa, eu acho que era da Globo, que tinha um mapinha lá para pro jogador ou pro técnico desenhar a parada de algum esquema, assim. E aí todo time ou todo jogador que ia lá, o time começava a se fuder. Eu acho que foi assim com o Cuiabá. Cuiabá eu acho que tinha começado o ano bem. E aí depois que o Daverson foi lá, o time foi ladeira abaixo. O Santos foi a mesma coisa. Depois que o Jean Lucas foi lá, ele desandou o futebol. Não parecia nem o mesmo jogador. Começou a errar tudo que tentava. E ele foi um dos principais culpados pelo rebaixamento Além do também. João Basso do Arouca por 2,5 e outros como o Rincon e etc. Agora ia O começar o Rincon segundo. e o Jean Lucas, por mais que o Jean Lucas tenha falhado miseravelmente depois, na época ainda tinha sido um bom acerto. Tanto o Rincon quanto o Jean Lucas. O Baço não tinha motivo pra Turno e o fazer. Santos tinha 19 rodadas para sair do Z4. Todo mundo acreditava nisso, os caras nunca foram rebaixados e não era agora que ia acontecer. Aí o segundo turno começou bem. Na Vila Belmiro contra o Grêmio ganharam Esse por jogo 2 deu a esperança. Foi aquele lance da bola pingando na linha da lateral e não saindo. E aí o quem afasta a bola é o Furt. Aí o Mendoza vai correndo pra pegar essa bola, aí o Santos fica num 3 contra um ou num 3 contra 2 contra os jogadores do Grêmio. O Mendoza passa pro Soteldo, o Soteldo poderia chutar no gol, ele decide passar pro Furt que tava passando, o Furt vai lá e mete pro gol. 2-1. Esse jogo deu uma esperança absurda, cara. a 1 e mostrava uma recuperação. Até que no jogo seguinte contra o Atlético Mineiro perderam de 2 a 0. Mas É faz padrão. parte, ganhar do Atlético fora de casa é realmente muito difícil mesmo. Agora o próximo era contra o E América aí perdeu Mineiro, pro que estava América, se numa não me engano. situação pior que a do Santos. Então esse não podiam perder. O América também, esse campeonato foi bizarro, porque o América foi péssimo. Acho que foi o vice-lanterna? Ou foi lanterna? Não lembro. Mas o América era tenebroso, tanto que foi rebaixado também, mas ele dava trabalho em todos os jogos pra todos os times, mano. Todo time que ia jogar contra o América tomava um sufoco e ganhava. Bizarro. Mas no Independência tomaram 2 a 0 de novo, com ainda o Soteldo expulso no final. Aí a É, eu lembro partida dessa seguinte expulsão do era Soteldo. contra o Cruzeiro em Tomaram plena Vila 3-0. Belmiro. E se não parecia piorar, piorou. Esse jogo aí foi o que deu pra todo mundo a impressão que tava rebaixado mesmo. Esse jogo aí, todo mundo que assistiu, mano, não vai ter jeito não. Esse time aí não vai melhorar nem fudendo e tá fadado ao rebaixamento. É a mesma impressão que a gente tem hoje, dos últimos jogos do Santos, inclusive. Tomaram um gol no primeiro tempo e mais dois no segundo. O Santos perdia por 3 a 0. Todos os times mineiros acabaram com o Santos. Então até ali, com o técnico Diego Aguirre, os caras tiveram 4 derrotas em 5 partidas, fazendo só 2 gols e levando 12. Então mesmo com só 5 jogos, adivinha o que a diretoria fez? Demitiu ele. Pela terceira vez um técnico foi mandado embora. E mudança de treinador desse jeito prejudica muito um time. Aí quem ia comandar o Santos no próximo jogo era o interino Marcelo Marcelo Fernandes. Fernandes. Ele assumiu o comando e o jogo Pô, eu sei que tem a galera que odeia muito o Presuntinho por conta do rebaixamento desse ano aí. E eu também não morro de amores por ele também não, tá ligado? Mas de todos os técnicos que passaram pelo Santos no ano, ele provavelmente foi o menos culpado. Porque ele era um interino, teoricamente seria só pra tapar buraco. Acabou ficando na reta final do ano. E, pô, assim, ele tem culpa no rebaixamento também, principalmente em alguns jogos, como o do Cuiabá, por exemplo, que o Santos joga covardemente, mesmo jogando na Vila e fica no 0-0. Mas o cara ainda assim fazia algumas jogadas ensaiadas com os jogadores, tá ligado? Principalmente em escanteio, que trouxeram vitórias pro Santos. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, os dois jogos de virada, tá ligado? Dos técnicos, ele foi o menos culpado, mesmo ainda tendo envolvimento no rebaixamento também. seguinte seria fundamental se quisessem escapar do rebaixamento. Contra o Bahia na Arena Fonte Nova.
Aí até Ganhamos de começaram 2 a 1. perdendo, mas empataram e no último Gol do minuto Fute. viraram o jogo. O Santos tinha uma baita vitória e conseguiu os 3 pontos. Mesmo assim, continuavam na zona de rebaixamento e para sair dela precisariam ganhar o próximo, que seria contra o Vasco na Vila Belmiro. Quem ganhasse Ganhamos de escapava do 4 a 1, que foi o Z4. Então fatídico foi um jogo onde o jogo muito Soteldo tenso, sobe o na bola. Santos abriu o placar, o Vasco empatou e o Peixe cresceu demais. Marcou mais 2 gols em sequência e depois outro no segundo tempo. Final de jogo, Santos 4, Vasco 1. O Peixe saiu da zona de rebaixamento, agora podia respirar melhor. Caralho, o Santos tinha 27 pontos em 25 rodadas. Hoje a gente tem 5 em 9. Caralho. Parece que manter o técnico Marcelo Fernandes estava dando certo. Aí se o Santos estava com 2 vitórias seguidas, o próximo jogo seria muito difícil. E encarar o Palmeiras na Arena Barueri Ganhamos de virada. seria quase impossível tirar pontos ali. E quando começou ainda saíram perdendo, mas com um gol no final do primeiro tempo e outro no segundo, o Santos fez 2 a 1 e de uma maneira impressionante derrotou o Palmeiras. Sim, cara, o Santos estava se recuperando de um jeito muito rápido, 3 vitórias seguidas e saíram da zona de rebaixamento, mas ainda estavam muito perto do Z4. Aí no próximo jogo contra o Bragantino em casa foram confiantes e prontos para mais uma vitória, mas Nem lembro o tomaram resultado. 3 a 1. É. O Santos voltou pro Z4 e parece que isso mexeu com a cabeça dos jogadores, porque a partida seguinte foi uma das piores, não só dessa temporada, mas também da história do clube. Eles foram pro Rio Grande do Sul encarar o Internacional no Beira-Rio 7 a 1, e fatídico parecia mais um 7 a 1. jogo normal, até que em menos de E adivinha quem era o goleiro de novo? Vladimir. Parabéns à diretoria e ao Arzu, que me recomendou a volta do Vladimir. Se não, eu tenho algumas teorias desse ano, tá ligado? Eu tenho a teoria de que se o Marcelo Fernandes tivesse assumido antes, no lugar do Aguirre ou do Paulo Turra, a gente não caía. Porque eu acho que ele ia arranjar alguma vitória entre os muitos jogos que esses dois perderam. E uma vitória a mais o Santos se salvava. Eu tenho a teoria de que se o Bauerman não tivesse sido banido, a gente não teria caído, porque teria uma dupla de zaga melhor. Se o Vladimir não fosse o goleiro reserva, o Santos talvez não tivesse caído, porque não ia tomar um amasso nos jogos em que ele participou, que nem foi. Tudo que podia dar errado, deu errado esse ano. um minuto a Loucura. gente viu que o negócio podia ficar feio. Aos 57 segundos no cruzamento, o meia Kevinson faz contra. Começou Kevson mal também, demais. outro e piorou. tenebroso. Aos 14 minutos, Alan Patrick corta e manda por cima do goleiro, fazendo um golaço. Numa baita tabela, Ener Valencia fica cara a cara e manda no canto. E depois Wanderson faz mais um pro Inter. Final de primeiro tempo, 4 a 0. Um desastre total. E o Inter não quis saber desacelerar. Aos 8 minutos do segundo tempo, manda no canto de fora da área. Ener Valencia dá uma bomba sem O Ener Valencia perde gol a roda. Perdeu gol pra caralho na porra da Libertadores e resolveu meter gol no Santos. chance. Arrombado. E Luiz Adriano recebe na frente, mandando ela pro Tomamos gol do Luiz Adriano, cara. Caralho, com 47 anos. fundo da rede. Surreal. O Internacional abria impressionante 7 a 0 no placar. Mano, que coisa absurda. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. O Santos literalmente desligou e o Inter fez mais gols Ligou não, o Santos nem ligou pra ir pra esse jogo. do aí. que tinha feito nos últimos 6 jogos somados. Aí depois o Peixe fez mais um para ficar com o famoso placar de 7 a 1. Isso igualou aquela derrota sofrida em 2005 Amém. pelo Corinthians como o pior da história do clube no Brasileirão. Que vexame. Isso podia abalar completamente o elenco, mas não podiam desistir. Agora se encontravam na 18ª colocação e faltava 10 partidas. 10 jogos para escapar do rebaixamento. Eles estavam com 30 pontos e para não cair precisavam chegar em 45. Não era uma tarefa impossível. Então no próximo jogo, que seria contra o Coritiba, dominaram. 24 chutes a gol contra 3 do 4 a 1? Coxa e ganharam por 2 a 1. Não, 2 Na anos. sequência foram para a Neoquímica Arena encarar o Corinthians e acabaram tomando um gol no segundo tempo. Pô, esse gol contra do Jean Lucas não existe, cara. Não existe, cara. Não existe. Mas no último minuto ganharam um pênalti e Mendonça empatou. Mais um pontinho pra conta. E se esse jogo era difícil, a partida seguinte era contra o Flamengo no Mané Garrincha. Jogo esse do Flamengo que o Bruno Henrique tomou o amarelo que tá levantando a possível chance dele ser banido do futebol pelas bets lá. Ganhar esse jogo era quase que provar que o Santos não ia cair. Então foram lá E ganhou o de Flamengo virada. acabou abrindo o placar. Mas logo na sequência, Nonato empatou. Mano, o Nonato conseguiu fazer gol.
Caralho. E no final do Esse segundo chutaço tempo, do o Joaquim. Joaquim de muito longe Bizarro. ajeita e dá uma bomba que vai no canto. Pô, como que o time foi rebaixado com isso, cara? É surreal, bicho. É surreal. 2-1 Vai pro tomar no Santos, cu, uma cara. baita vitória sobre o Flamengo para sair da zona de rebaixamento. E essa sequência continuou. O jogo seguinte contra o Cuiabá na Vila ficou em 0 a 0 a 0. 0, Esse jogo aí também foi um dos responsáveis pelo mais um rebaixamento. pontinho pra conta. E contra o Goiás fora de casa, Ganhou Júlio de Furque novo. marca no final do segundo tempo também. O Furt foi milagroso esse ano também, mesmo sendo um caneleiro. E o Peixe ganha por 1 a 0. O Santos chegava aos 41 pontos e só precisava fazer mais 4 para tirar qualquer chance de serem rebaixados. Nessa hora já estavam até pensando em vaga para Sul-Americana, estavam em 13º na tabela. Bizarro. Caralho, cara. 33 jogos. Faltavam 5. Você só precisava de 4 pontos. E nem assim você conseguiu. Cara, era uma vitória e um empate. Podia perder os outros 3. E mesmo assim não conseguiu. Aí É no loucura. próximo jogo contra o São Paulo não conseguiram marcar, mas também não levaram gol, outro empate. E na partida seguinte, no Engenhão contra o Botafogo, Aí foi o resto da desgraça. Porque daí o Santos toma. Faz o 1 a 1 contra o Botafogo, que é o último jogo que acaba pontuando. Aí toma 3 do Fluminense, do Diniz, filho da puta. Já devia estar se programando pro Mundial. O arrombado foi lá e resolveu incorporar e botar o time pra frente, meteu 3 a 0. Tomou 3 a 0 do Atlético e aí toma 2 a 1 do Fortaleza no final. o time da casa até começou ganhando, mas o Esse jogo aí também fez parte da derrocada do Botafogo pra perder o título. Santos fez o que todo mundo fazia contra o Botafogo, gol no último minuto, 1 a 1. Agora Gol do faltava mais Messias. 3 partidas para acabar o campeonato e o Santos já estava com 43 pontos. Ou seja, se ganhasse Uma vitória liberar o mais Santos. ou empatasse 2, estava salvo. Todo mundo acreditava. Quem estava mais perto de cair era o Bahia e o Vasco. Então o Santos foi pro jogo seguinte contra o Fluminense para decretar a permanência na Série A. Tava realmente muito perto, era só vencer que tava livre. Mas no primeiro tempo, quem dominou foi o atual campeão continental, que abriu 2 a 0. Aí na segunda etapa o Santos foi pra cima com tudo, mas o Fábio defendeu demais e o Fluminense ainda marcou outro. 3 a 0, um balde de água fria. Mas tudo bem, ainda podiam ganhar ou empatar o jogo seguinte, que seria contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esse foi um jogo bem equilibrado e o Santos foi pra cima, mas não conseguia converter as chances. Tomamos um gol do William Bigode. O Furacão Vai abriu o tomar no placar. cu, cara. Então foram pro segundo tempo perdendo e com a pressão aumentando cada vez mais, não conseguiu empatar. Enquanto que o Furacão só ampliou. De cabeça fez o segundo e no final do jogo o terceiro. Atlético Paranaense 3, Santos 0. Agora iam pra última rodada Caralho, Guilherme tá no Fortaleza, mano. Que loucura. precisando vencer mais do que tudo. Para depender só de si, esses 3 pontos eram fundamentais. Ao final da 37ª rodada, o Bahia tinha 41 pontos, O Santos 42, o Vasco 42 e o Santos 43. Ele tem uma parada lá de, acho que, de 27 cenários possíveis, o Santos só caía em 3 dele. E conseguiu cair. Mas um dos principais motivos pro Santos se fuder nisso aqui foi a parada do saldo. Porque em vitórias aqui tava todo mundo igual. Se o Bahia ganhasse e o Santos empatasse o jogo contra o Fortaleza e não tivesse esse saldo de gols bizarro aqui, o Bahia caiu no lugar do Santos. O problema é que o Santos tomou tanta goleada esse ano que se fudeu, ficou com menos 24 de saldo, mano. Só não tinha saldo. Tinha um saldo pior que o Goiás, que já tava rebaixado nessa época. Foi loucura, mano. O Santos tomou 62 gols. Tomando mais gols que o Goiás, inclusive. É loucura, cara. o Vasco Toma no 42 cu. e o Santos 43. Ou seja, se o Bahia ou o Vasco perdessem, o Santos estava de boa. Agora, se eles ganhassem, o E aí Santos também não. começa a CPI das bets que deveriam investigar aquele jogo de Bahia e Atlético. E o Atlético brigando nas cabeças lá em cima na porra do campeonato toma 4 a 1 do Bahia. E o Vasco vai lá e ainda consegue ganhar do Red Bull, mas a porra do Bragantino é. Nunca dá pra você esperar nada do Bragantino. Os caras. Teve uma hora que chegaram a brigar na liderança do campeonato, depois foram caindo tudo pra ficar na pré-Libertadores. É loucura. Seria ultrapassado. Era Vasco contra Bragantino, Bahia contra Atlético Mineiro e o Santos ia encarar na Vila Belmiro o Fortaleza. De fato, Fortaleza não era que tava impossível. mal das Tava em pernas. casa e ia jogar contra um time que não tava brigando por praticamente mais nada.
Então entraram a campo e o Santos estava nervoso. Muita coisa em jogo. Esse Aí gol aos perdido do 16 Marcos Leonardo e o gol que a porra do Jean Lucas pisa no. Chuta o chão, do mano. primeiro tempo teve uma baita Essa chance. porra. Quando o Jean Essa Lucas porra. recebeu Filho de uma puta, cara. na cara do gol, mas Desgraçado, mano. chutou o chão. Aí na sequência, Loucura, precisando marcar, foi todo mundo pro ataque. E nisso o E aí Fortaleza toma a bola no conseguiu um contra-ataque. contra-ataque e uma Porque a porra do último zagueiro era a porra do João Basso, que é lento igual uma Marinho geladeira. ficou sozinho na cara do gol pra marcar. Tomamos gol do Agora Marinho. o Santos ia pro Verdade. intervalo perdendo. Puta que E no pariu. vestiário os jogadores viram que o negócio não tava nada bom. O Bahia tava ganhando do Atlético Mineiro e o Vasco ganhando do Bragantino. Então não bastava só empatar, tinham que virar pra cima do Fortaleza. Aí no segundo tempo melhoraram. Aos 12 minutos, Lucas Lima cruza e Messias cabeceia Caralho, o gol desse jogo foi do Messias também. pra empatar. Puta 1 que a 1 e pariu. faltava só mais um. Precisavam mais do que tudo. Tanto que o goleiro foi pra área ajudar também. E eu sempre digo aqui, muita gente destrói o João Paulo por esse lance e, pô, fui culpado, tá ligado? O Santos acabou perdendo, acabou decretando nesse lance, então tem que ser lembrado. Mas o principal erro aqui foi nessa parada aqui, se eu não me engano, eu não lembro se aqui era o Dodô ou era o Lucas Lima. Eu acho que era o Lucas Lima. Porque a ideia era que todo mundo ia ir pro ataque, porque era praticamente o último lance. E aí, pô, ia tentar cruzar a bola na área, o João Paulo, como é um cara alto, tentar cabecear pra ver se fazia gol. Só que aí os caras conseguiram perder a bola e aí a porra do Fortaleza fez o gol no meio de campo. Mas não conseguiam fazer e o negócio piorou. O Fortaleza recuperou a bola e enquanto o goleiro ainda estava voltando, Serginho chutou por cima para fechar o caixão. O Santos Loucura, Futebol cara. Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Invasão Ai, de campo mano, aqui na Vila, cara. bombas sendo atiradas. Aí teve toda a destruição da vila, dos arredores, carro de jogador pegando fogo. Acho que foi o carro do Mendonça, se eu não me engano. O Peixe Aí foi chega pro no seu caralho já. pior momento em 111 anos de história. Aí a resposta da torcida foi pesada. Vários rojões foram jogados no campo, os jogadores do Fortaleza saíram correndo pro vestiário, enquanto que os do Santos ficaram no gramado sem força pra fazer nada, além de refletir sobre tudo que estava É, acontecendo. Lucas E Braga. infelizmente, do lado de fora do estádio, ônibus e carros foram queimados, incluindo o carro de jogador. Isso é uma coisa muito errada e não é a resposta, mas a torcida realmente ficou indignada e o Santos vai ter que lutar pra sair do fundo do poço. Mas e aí, curtiu esse vídeo? Então se liga Não, nesse não outro que eu... curti o vídeo. Mas, como eu falei, mano, pô, vou fazer o quê, tá ligado? A porra do time é essa merda aí, tá ligado? Hoje, esse ano mesmo contratando mais, o time não responde em campo, tá ligado? O Santos não tem um elenco pra brigar contra o rebaixamento. Mas também não faz por onde, tá ligado? O Santos deveria estar na mesma briga que nem eu falei no início. No início do ano, quando eu fiz a tier list lá. Pra mim, o Santos tava ali na mesma briga de Fluminense, Vasco e Grêmio, por exemplo. Os quatro times, era tudo ali meio de tabela. Se desempenhasse bem, se o time entrosasse e trouxesse um técnico bom, qualquer um dos times podia brigar por Libertadores. O que tá acontecendo com o Fluminense, por exemplo. Se qualquer um dos times, pô, desandasse, não entrosasse, ia brigar contra o rebaixamento. Que tem sido o caso do Grêmio e o caso do Santos, que, porra, já se entregou, já tá vendido. Porra, não tem muito o que fazer, tá ligado? Eu já tô, como eu falei, porra, eu já tô me preparando pra situação, porque duvido muito que esse time vai fugir disso. Se fugir, graças a Deus, né? Deus é bom, Deus existe. Se não fugir também, ano que vem estamos aqui fazendo um pau-jogo da Série B, infelizmente, de novo.